Meu amigo, chega mais perto aqui da boleia que eu vou te contar uma história que eu ouvi de um sujeito calejado, daqueles que já encararam mais sombra do que o farol alto consegue cortar. Eu tava rodando pelas bandas de Palmas, fazia calor até de madrugada, aquele típico clima do Tocantins que não deixa a garganta esfriar. Parei num posto velho, conhecido dos caminhoneiros como Três Buritis, e encontrei um policial aposentado sentado sozinho, encarando o horizonte como se esperasse alguém voltar. Eu que já vi muito caminhão tombado e coisa que gente nenhuma explica, percebi na hora que aquele homem carregava um peso maior que qualquer carreta bitrem. Encostei, pedi um café e puxei conversa. Ele disse que já tinha trabalhado muitos anos na Polícia Civil, mexendo com casos que arrepiavam até delegado veterano. Não demorou muito e ele começou a desabafar. Disse que tinha um caso que nunca contou pra ninguém. Um que fez ele largar o distintivo e fugir das estradas escuras da cidade grande. E foi ali, naquela mesa de madeira arranhada, que ele abriu o coração e a mente, me intrigando uma história que até hoje eu lembro com detalhes. Ele contou que, certa vez, a cidade de Palmas foi tomada por uma sequência de mortes estranhas. Não tinha padrão de vítima, não tinha pista, não tinha nada. As mortes aconteciam sempre dentro de casa, sem arrombamento, sem luta, mas com um símbolo esquisito pintado na parede com o próprio sangue do morto. A população só falava disso. A polícia não dormia e ele, que era inspetor na época, já estava chegando no limite da sanidade. 3 meses correndo atrás de um fantasma, até que um dia tocaram o telefone da delegacia. Uma voz distorcida passou um endereço e desligou. Eles foram até o lugar, um prédio comum, desses que a gente vê por aí, e encontraram a mesma cena. Símbolo, sangue e silêncio. Só que dessa vez tinha um detalhe diferente. O assassino estava lá, sentado na cozinha, bebendo água como se fosse um visitante casual. Levaram o sujeito para a delegacia, colocaram ele na sala 7. Essa sala, segundo o inspetor, era o terror dos suspeitos. Sem janela, fria, com uma mesa de metal parafusada no chão. Ele entrou para interrogar o homem, mas assim que sentou, percebeu que havia algo errado. O cara tinha um sorriso calmo, constante, como se estivesse no controle da situação. Não respondia nada. Apenas encarava o policial como se já soubesse tudo sobre ele. Depois de muito silêncio, o assassino começou a falar, descrevendo cada morte como se tivesse feito um favor às vítimas. O inspetor ficou gelado quando o homem comentou coisas que ninguém poderia saber. Depois, falou da vida pessoal dele, das mentiras que contava para a esposa, dos medos antigos, das falhas que escondia desde jovem. Cada palavra era como se alguém tivesse arrancando a alma dele com pinça. Ele saiu da sala 7 desesperado. Jogou água no rosto, tentou recuperar o ar, mas quando voltou, encontrou a sala vazia. A porta era de aço maciço, trancada por fora. Ninguém tinha entrado, ninguém tinha saído. E ainda assim, o homem sumiu. Na mesa, o inspetor encontrou um nome arranhado no metal. O nome da esposa dele. Foi assim que começou a ruína daquele homem. E foi assim que eu percebi que essa história não era invenção. O tremor na voz dele denunciava uma verdade pesada demais até para a estrada carregar. E ali, naquela noite quente do Tocantins, eu senti que estava prestes a entrar numa escuridão que nem farol de xenônio a atravessa. Pois bem, meu amigo, depois que o inspetor me contou aquele pedaço da história, eu senti o peso de algo ruim caminhando entre as estradas do Tocantins. Aquele homem tremia as mãos como se estivesse segurando um volante numa descida sem freio, mas continuou falando. E eu fiquei ali, firme, porque caminhoneiro aprende cedo que história interrompida vira assombração mais tarde. Ele disse que, depois do sumiço daquele sujeito na sala 7, a delegacia virou um barril de pólvora. Os outros policiais começaram a discutir entre si, imaginando quem queria soltar o assassino. E o inspetor sabia que ninguém tinha mexido na porta. O desespero dele crescia, porque o nome da esposa estava riscado no metal, como um aviso deixado com precisão cruel.
Ele voltou para casa correndo naquele dia, com medo de encontrar a pior cena possível. Mas quando viu a mulher viva e bem, o alívio veio acompanhado de um medo maior ainda. O medo de que aquele homem pudesse aparecer em qualquer lugar, a qualquer hora. O inspetor tentou seguir a vida, mas disse que nada voltou ao normal. Ele já não dormia, vivia com a mão tremendo e sentia como se o assassino tivesse sempre um passo atrás dele. Na delegacia, ninguém mais tocava no assunto. O caso foi empurrado para um canto escuro, daqueles que ninguém quer abrir. Só que o inspetor, com a cabeça atormentada, resolveu investigar por conta própria. Vasculhou arquivos, ligou para gente que devia favores, revirou histórias antigas do Tocantins e de outros estados. Tentava achar qualquer pista daquele sujeito misterioso. O problema é que, quanto mais ele procurava, mais estranhas ficavam as coincidências. Em cidades pequenas e afastadas como Novo Acordo, Miracema e até lá para as bandas de Paraíso do Tocantins, havia relatos vagos de um homem aparecendo antes de tragédias pessoais. Ninguém sabia nome, documento, nada. Alguns diziam que era só um boato, mas outros juravam ter visto um sujeito de olhar calmo e sorriso leve andando por ruas vazias, sempre à noite, sempre perto de alguém que carregava tristeza profunda. Não havia prova nenhuma, só palavras sopradas por gente que já tinha sofrido demais para inventar história. Nessa parte do relato, o inspetor desviou o olhar como quem teme que a própria memória possa punir. Ele contou que começou a sentir a presença do tal homem por perto. Primeiro, nas ruas de Palmas, depois, perto da própria casa. Era como se o sujeito o seguisse à distância, observando, esperando. A pressão aumentou tanto que o inspetor começou a beber, largou as investigações e virou uma sombra do que já foi. Ele afirmou que escutava passos no quintal, sentia alguém encostando na janela, via vultos refletidos no vidro do carro. A esposa dele pensava que era estresse ou trauma dos casos, mas ele sabia que não. Sabia que aquele ser, humano ou não, tinha gostado de desmontar a mente dele e agora se alimentava do medo. De repente, o inspetor interrompeu o relato e me olhou de um jeito que eu não vou esquecer. Ele perguntou se eu acreditava que algumas pessoas trazem consigo uma escuridão tão profunda que atraem aquilo que vive entre o mundo dos vivos e o que não tem nome. Eu, simples caminhoneiro, só balancei a cabeça. A estrada já me mostrou que existe muita coisa que não dá para explicar. E ele continuou dizendo que, ao mesmo tempo em que tentava entender o que tinha enfrentado na sala 7, começou a perder o controle da própria vida. Parou de trabalhar, se afastou dos amigos e passou a viver como um homem que dorme abraçado nos próprios medos. Até que, num dia abafado, recebeu um envelope anônimo na porta de casa. Dentro, havia apenas uma folha de papel dobrada com um símbolo igual das cenas dos crimes. Só que alguém tinha escrito uma frase na parte de baixo. Ainda vejo você. Era o mesmo tipo de escrita rasgada que encontrou na mesa de metal da sala 7. O corpo dele gelou. A esposa perguntou o que estava acontecendo, mas ele disse que não tinha coragem de envolver ela naquele pesadelo. E foi nesse ponto que ele quase desabou de vez. Eu já estava com o café frio na xícara e a pele arrepiada. Podia sentir que vinha coisa pior. Só que o inspetor respirou fundo e disse que aquilo era só o começo da parte mais sombria. Ele falou que, algum tempo depois, finalmente entendeu o que aquele homem queria. E quando percebeu isso, já era tarde demais. A escuridão já tinha entrado sem pedir licença. E foi justamente quando ele disse isso que o ar no posto ficou mais pesado, como se a noite tivesse escutado a conversa. E eu percebi que ali começava uma virada que ninguém sairia ileso de ouvir. Meu amigo, quando o inspetor começou a entrar nessa parte da história, eu juro que senti um vento quente atravessar o posto, mesmo com todas as portas fechadas. Parecia que a própria noite do Tocantins se inclinava para ouvir. Ele apertou a xícara com tanta força que eu achei que fosse quebrar. E foi com a voz seca, quase sem saliva, que ele continuou o relato. Depois daquele bilhete, com o símbolo e a frase escrita de um jeito torto, como arranhado, o inspetor perdeu de vez a paz. Disse que passou semanas dormindo mal, acordando no meio da madrugada com a sensação de que alguém estava parado ao lado da cama. A esposa dele, coitada,
Achava que era só estresse acumulado dos anos na polícia. Mas ele não. Ele dizia que sentia a presença daquele homem como quem sente a aproximação de um animal feroz, não pelo barulho, mas pelo silêncio. Uma noite, enquanto dirigia sozinho perto da saída de Miracema, ele jurou ter visto o assassino caminhando pelo acostamento. Farol alto, pista vazia, nenhum carro por perto. O homem levantou a cabeça, olhou direto para ele e sorriu, daquele mesmo jeito que tinha visto na sala 7. Só que, quando o inspetor pisou no freio e virou o pescoço, não havia ninguém. Só o vento arrastando poeira pelo asfalto quente. Aquilo desceu pelo corpo dele feito um balde de gelo, e foi aí que ele entendeu que não estava lidando com um criminoso comum. Era algo que escapava da lógica, da lei, da razão. O inspetor continuou investigando por conta própria, mesmo sem ninguém da polícia querer tocar no assunto. Ele pegou os arquivos antigos, revisitava as cenas dos crimes que tinham sido arquivadas, procurava padrões que antes tinham passado despercebidos. E foi nessa teimosia que encontrou uma coisa que arrepiou até as juntas dele. Todas as vítimas, sem exceção, tinham relatado angústias profundas antes de morrer. Medos, vergonha, segredos mal resolvidos. Era como se aquele sujeito surgisse para se aproveitar de gente que já estava quebrada por dentro. Mas o que mais assustou o inspetor foi perceber que, pouco a pouco, ele também estava se quebrando. Disse que acordava todos os dias com a sensação de que o tal homem tinha estado no quarto. Começou a ver sombras se mexendo onde não deveria ter. Escutava passos no corredor quando estava sozinho. A esposa, aflita, insistia para ele procurar ajuda, mas ele tinha medo de que qualquer pessoa próxima pudesse se tornar alvo daquele ser. O que fez o inspetor despencar de vez foi um acontecimento simples, mas devastador. Ele acordou no meio da madrugada, suado, coração disparado, porque tinha ouvido alguém chamando o nome dele dentro da casa. Uma voz calma, educada, melódica, a mesma voz da sala 7. Ele se levantou correndo, pegou a arma que ainda tinha guardada do serviço e percorreu cada canto do lar. Não encontrou nada, só o silêncio tão profundo que doía no ouvido. Mas quando voltou para o quarto, encontrou um detalhe impossível de ignorar. No espelho havia uma marca, como o dedo arrastado, escrevendo devagar a palavra ainda. O inspetor tremeu enquanto me contava isso. Disse que aquela marca desapareceu poucos segundos depois, como se tivesse sido apagada pelo próprio ar. Foi a partir daquele momento que o inspetor percebeu que o assassino, ou seja, o que fosse, não queria matar ninguém da família dele. O que ele queria destruir era a mente do inspetor, a identidade, a sanidade. Queria roubar tudo que fazia o homem se sentir humano. A partir daí, a vida do inspetor virou um mergulho imenso num poço sem fundo. Ele surtava com barulhos pequenos, evitava sair de casa e, quando saía, olhava para todos os lados como um animal acuado. Disse que por meses viveu numa escuridão tão densa que até o calor do Tocantins parecia frio. A esposa quase foi embora, os amigos se afastaram e ele ficou sozinho com o próprio medo. Foi quando ele recebeu o último recado. Dessa vez não era bilhete nem arranhão em metal. Era a voz, uma frase sussurrada dentro da própria casa, enquanto ele se levantava para beber água. A verdade não te solta. Ele largou o copo, caiu de joelhos no chão e percebeu que tinha chegado ao ponto mais baixo da vida dele. Aquele instante foi a queda completa. A noite em que deixou de ser policial, marido, cidadão, e virou apenas um homem perseguido por algo que não respirava, mas existia. Ele parou de falar um instante, respirou fundo. E eu sabia que o que vinha depois ainda seria pior. Eu fiquei olhando para aquele homem parado à minha frente no posto Três Buritis, como quem encara uma ponte velha prestes a cair. O inspetor respirou fundo, ajeitou o boné gasto e disse que, naquela noite em que ouviu o sussurro dentro de casa,
finalmente entendeu o que estava enfrentando. Não era um assassino qualquer, nem um criminoso fugido. Era algo que vivia entre as brechas da tristeza humana, se alimentando das rachaduras que a vida abre no peito da gente. Um tipo de presença que não invade à força, mas entra pelo cansaço, pela culpa, pela dor. Ele percebeu, ali ajoelhado no chão da cozinha, que o homem da sala 7 não buscava corpos, buscava consciências. O inspetor disse que tomou a decisão mais difícil da vida dele naquela madrugada. Arrumou uma mala pequena, colocou algumas roupas e saiu de casa enquanto a esposa dormia. Deixou apenas um bilhete dizendo que precisava se cuidar e que voltaria quando fosse seguro. Ele mesmo sabia que talvez nunca seria. Pegou a estrada por dias, dirigiu-se em rumo, dormiu em postos e pousadas baratas, tentando fugir daquela presença que parecia colada na alma dele. Chegou a pensar em procurar ajuda profissional, mas tinha medo de contaminar quem se aproximasse. Dizia que aquele ser, aquela coisa, gostava de se aproximar de quem carregava feridas emocionais. E todo mundo tem uma. Ele sentia que, quanto mais conversava com alguém, mais aquele ser percebia novas portas para entrar. Então se isolou. Virou um homem sozinho, vivendo à margem, sobrevivendo de bicos e favores. Até que um dia, finalmente, encontrou um tipo de silêncio que não machucava. Foi numa pousada perto de Porto Nacional, onde ninguém fazia perguntas e o vento uivava tão forte durante a noite que abafava qualquer ruído interno. Foi lá que ele começou a reconstruir a própria cabeça. Disse que, aos poucos, entendeu que o único jeito de enfraquecer aquela presença era parar de alimentá-la. Não era fechar portas e janelas, nem se afastar do mundo, mas aceitar que todos têm sombras, erros e arrependimentos. Ele começou a lidar com os próprios fantasmas, encarando cada memória dolorosa sem fugir. O homem da sala 7 perdia força quando não encontrava medo fresco para beber. Meses passaram. A esposa dele não desistiu de tentar encontrá-lo, mas respeitou a distância quando percebeu que aquilo era maior que um simples trauma de serviço. O inspetor disse que um dia acordou com a sensação de que algo tinha mudado. O peso que carregava nas costas ainda estava lá, mas tinha diminuído. Ele não ouviu mais passos à noite, não viu mais vultos no canto do quarto e a presença constante daquele sorriso desapareceu aos poucos, como poeira sendo levada pelo vento quente do cerrado. E então, quando sentiu que podia voltar a ser uma pessoa inteira, resolveu se aposentar de vez. Pediu os papéis, deixou Palmas e se mudou para a estrada. Disse que a estrada era o único lugar onde aquele ser não conseguia acompanhá-lo. Talvez porque a estrada não tem repouso, não tem silêncio parado, tudo está sempre se movendo e a escuridão que perseguia o inspetor precisava de estagnação, de alma parada. Na boleia, ele se sentia protegido. Por isso, depois de anos rodando sem destino certo, acabou naquele posto onde a gente estava sentado. Ele me encarou com olhos vermelhos de cansaço e confessou que de vez em quando ainda sonha com um sorriso calmo do homem da sala 7. Mas acorda e respira fundo, lembrando que aquilo não manda mais nele. Disse que contou a história para mim porque achou que eu era um sujeito que entende o peso de carregar medo sozinho na estrada. E porque, nas palavras dele, dividir o fardo é a única maneira de mantê-lo leve. Eu fiquei quieto por um bom tempo. Olhei para o asfalto escuro lá fora e pensei em quantas coisas invisíveis cruzam as estradas do Tocantins durante a noite. Coisas que ninguém comenta, mas que a gente sente no osso. Agradeci o relato. Desejei força para o inspetor e subi de volta na boleia do meu caminhão. Girei a chave, ouvi o motor roncando forte e respirei o ar quente daquela madrugada carregada. Enquanto dirigia de volta para Palmas, fiquei lembrando das palavras dele. A verdade não te solta. Talvez seja isso mesmo. Talvez cada um de nós carregue uma sombra própria e precise aprender a olhar para ela sem medo.
Ou talvez existam coisas andando por aí que sabem mais sobre a gente do que deveriam. A estrada é longa e o mundo é cheio de mistério demais para fingir que a gente entende tudo. Se você chegou até aqui, meu amigo, me conta aí nos comentários, você já sentiu que algo ou alguém estava te observando quando não tinha ninguém por perto? Já passou por noites que pareciam vivas? Quero saber. Agora, antes de eu seguir viagem, aproveita para se inscrever no canal. Isso ajuda demais o caminhoneiro aqui a continuar contando essas histórias da estrada. E se quiser se arrepiar ainda mais, dá uma olhada no último roteiro que eu escrevi. O Homem que Sumiu da Sala 7. É só clicar no vídeo anterior e seguir comigo pelo asfalto escuro.